Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Esse é o nosso desejo. Nós estamos na série Apocalipse, tem sido magnífico, tem sido espetacular podermos aprender junto a mensagem de Deus. Sabe, esse livro é o livro que diz respeito aos nossos momentos e ele foi endereçado aos servos de Deus, porque logo lá no início, o primeiro verso diz assim, revelação de Deus, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então é a revelação de Deus, Jesus para os servos. Então, se eu e você somos servos de Deus, precisamos aprender. O Apocalipse quer falar ao nosso coração. E hoje nós temos uma mensagem fenomenal. Capítulo 11, um dos capítulos mais brilhantes. Ele abrange a história. Para você ter uma ideia, vai cobrir até a questão da Revolução Francesa. Já imaginou? Você sabe sobre isso? A Revolução Francesa, a Bíblia cobre quando isso aconteceu e nós vamos aprender hoje, mas para isso nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine e vamos orar nesse instante. Amado Deus, em Teu nome, Senhor, que o Santo e Bom Espírito esteja sobre nós para fazermos compreender a Tua Palavra. Usa-nos, Senhor, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E você, se você ainda não fez a sua inscrição, se inscreva no nosso canal, compartilhe, você que já é inscrito, para que mais pessoas possam conhecer a mensagem de esperança em Jesus. E aqui está o texto bíblico, capítulo 11, começa assim, olha que texto, diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixe de parte o átrio exterior do santuário e não o meça, porque foi dado aos gentios. Este por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses é um período, se a gente pegar 42 meses vezes 30, nós vamos chegar a 1260 dias, mas na profecia dias representa ano. Então aqui o texto está dizendo logo no início que João recebeu a mensagem de pegar um caniço e medir. Medir aqui no contexto profético é um ato de julgamento, ou seja, está dizendo que o povo de Deus ele vai ser julgado. E Pedro vai dizer que o juízo começa pela casa de Deus, então Deus está julgando o seu povo. Essa é a mensagem. E aí, só que não deve medir o átrio. Por quê? Porque o átrio é a parte exterior do santuário, foi dado aos gentios, que pisarão a pés durante esse período de 1260 dias ou anos, como nós sabemos. E foi o que aconteceu. Esse foi o período que a igreja dominante da época, e era a igreja católica, pisou a verdade de Deus, jogou por terra, e aí diz Daniel, e o que fez prosperou, porque as mudanças que a igreja católica fez em relação à palavra de Deus, ela fez e as pessoas incorporaram. Então nós precisamos agora compreender que essa mensagem é real. E quando foi que começou esse período de 1260 anos? Começou em 538, quando a igreja dominante recebeu a autoridade de se tornar a Santa Cabeça, ou seja, a Santa Sé. É ela que decidia toda a questão de fé das pessoas. As pessoas não tinham liberdade, quem decidia era a igreja dominante na época. Mas aí o texto continua a partir do verso 3, que é maravilhoso e a gente precisa entender. Diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetize por 1260 dias, vestida de pano e saco. Pronto, essas duas testemunhas, agora, de novo, estaria profetizando por um período de 1260 dias, mas vestida de pano e saco. Vestida de pano de saco, ou seja, está mostrando que essas duas testemunhas seriam humilhadas. Mas o que é essas duas testemunhas aqui que está profetizando? Diz assim:
São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai dessas duas testemunhas, né? Sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade, as duas testemunhas, para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Ou seja, essas duas testemunhas é poderosa. Quem são essas duas testemunhas? E nós vamos descobrir. Quando tiverem, verso 7, quando tiverem, então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as duas testemunhas, e as vencerá e as matará. Olha, queridos, nós precisamos entender isso aqui. Isso aqui é muito sério. Aí o verso 8 vai dizer: e o seu cadáver ficará estendido na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aí o verso 8 vai dizer: então muitos dentre os povos, tribos, língua, povo, nação, contemplam o cadáver das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa dela, realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto essas duas testemunhas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que a viram sobreveio grande medo. Aqui está. Queridos, o que é isso? Nós precisamos então entender. Esse texto é fenomenal. Fala de duas testemunhas que estariam profetizando por um período de 1260 dias, mas vestida de pano de saco. Ou seja, estaria sendo humilhada. Quem são essas duas testemunhas, que é muito importante? Essas duas testemunhas nada mais é do que o Velho e o Novo Testamento. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós estamos vendo aqui, que foi humilhada, e foi por esse período de 1260 anos que a palavra de Deus foi retirada das pessoas pela igreja dominante na época, que era a igreja católica. Tirou, as pessoas não tinham mais acesso à palavra, então elas profetizavam ainda para alguns, mas vestida de pano de saco. Sabe o que acontece? E aí diz que essas duas testemunhas, elas têm autoridade para fechar o céu, para fazer as águas se tornarem sangue. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então aqui está a Bíblia, a Santa Bíblia, que foi retirada das pessoas. Mas uma coisa é bem interessante para a gente poder notar. Nós vimos aqui que essas duas testemunhas, sabe o que aconteceu com elas? Enquanto elas profetizavam, enquanto elas falavam, e elas têm a representação também de que elas são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Dois candeeiros, oliveira está lá em Zacarias, dizendo que é a ação do Espírito Santo que vem por meio do óleo, que é símbolo do Espírito Santo. E aqui diz que também é candeeiro. O candeeiro é a lâmpada, é a luz. E aí Salmo 119, verso 105 vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem é lâmpada e luz para os nossos caminhos é a palavra, é o candeeiro. Então a palavra estava profetizando, mas estava humilhada, foi retirada das pessoas. Mas o que a gente percebe aqui no verso 8, então, depois que passar esse período, quando acabou o período de 1260 anos, que essas duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, a palavra de Deus foi humilhada. Diz uma coisa interessante, verso 7, quando tiverem então concluído o testemunho que deram, a besta que surge do mar pelejarão contra elas e as vencerá e as matará. Essa besta aqui, ela surge do abismo, e essa besta vai lutar contra as duas testemunhas e vai vencer, vai matá-la. Qual é essa besta aqui? Besta a gente sabe que é reino. Qual foi o reino que lutou contra a palavra de Deus e as venceu? Qual foi esse reino?
Pronto, nós não vamos ter tempo para falar hoje, mas no próximo vídeo a gente fala. Essa besta que surge do abismo, sabe o que foi? Foi a França, o país, a França, com a sua Revolução Francesa. A França trouxe os males que você nem imagina contra a palavra de Deus, matou a palavra de Deus, o único país na história que pegou a Bíblia e as queimou toda e decretou em uma assembleia constituinte que Deus morreu. Foi a França em 1793, exatamente nesse período que acabou o período que as duas testemunhas estariam profetizando. Então nós vamos ver mais um pouco depois, no próximo vídeo, sobre a Revolução Francesa e o mal que foi para o povo de Deus, para a palavra de Deus e para eles mesmos. A Revolução Francesa com o Iluminismo, com a Idade da Razão, onde tirou Deus do centro e colocou o homem. Agora era a razão que deveria ser adorada, tirou Deus, e nós vamos aprender sobre isso. Mas aqui está, essas duas testemunhas que estavam profetizando, enchida de saco, nada mais é do que a palavra de Deus, a Santa Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, profetizando, mesmo que humilhada, mas estava dando a mensagem para aqueles que abriam o coração. Deus quer falar ao seu coração, então abre o seu coração a Deus. A Bíblia é a verdade, e que essa verdade possa fazer parte da nossa vida. Que Deus te abençoe, e vamos orar nesse instante. Amado Deus, ajuda-nos, Senhor, a permitir que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.